impedância? Porque essa paciente é uma paciente jovem. A gente, precisamente, eu sabia que ela chegou com obesidade, porque ela tem uma proporção de massa óssea, massa muscular e massa gorda ainda igual, né? Diferente com o envelhecimento, que o paciente vai perdendo massa muscular, vai ganhando massa gorda e, visivelmente, eu não consigo diferenciar. Então, essa paciente, na primeira avaliação, essa aqui é a última bioimpedância dela, ela chegou com 96,5 kg. Aqui, a porcentagem de gordura pela bioimpedância é aqui, 54,2, com uma boa massa muscular de 24 kg, né, e 400 gramas. Isso aqui foi em abril de 2023. Então, essa paciente com quadro de obesidade, vamos fazer o IMC dela? Porque aqui eu sei a altura, 1,53,28, e eu sei o peso inicial, que era 96. Vai ter o IMC de hoje, da última vez. 29,1 é o IMC dessa avaliação. Mas vamos fazer o IMC dessa avaliação aqui? Pode fazer 96,5 dividido por 1,53 dividido por 1,53. Aí você já fez a divisão, que daí você... Quanto que deu? 41. Como a gente classifica essa paciente? Obesidade grau 3. Essa paciente, na minha primeira avaliação, ela tinha ou não tinha indicação de tratamento medicamentoso? Sim. Essa foi a proposta. Tratamento não medicamentoso, com o quê? Estilo de vida, atividade física. É uma paciente que foi bom tratar, porque ela sempre gostou de atividade física. A única questão é que ela vinha assim, totalmente desregrada com alimentação. Compulsão alimentar, horários errados para comer, alimentos hipercalóricos para compensar essa compulsão, que é esse comer emocional. E a estratégia foi começar a fazer uma atividade física. Ela começou a praticar Muay Thai. Ela começou com 2, 3 vezes por semana, aumentou, foi para musculação depois, então ela conseguiu evoluir bem. Começou só com Muay Thai 2, 3 vezes por semana, começou a emagrecer. Da primeira avaliação para essa avaliação aqui em 2 meses, ela já se motivou mais, porque de balança ela perdeu aproximadamente 4 quilos, reduziu a porcentagem de gordura, teve uma perda de 1 quilo de massa muscular, mas a gente tem a regrinha dos 2/3, 1/3. O paciente vem emagrecendo. Do que ele perdeu, 2/3 foi gordura, 1/3 foi massa muscular, a gente ainda considera esse resultado positivo, tá? E essa paciente começou a fazer uso de sibutramina. É uma paciente jovem, custo para Ozempic é muito alto. Uma paciente de 26 anos, 28 trabalha, mas ainda não tem uma vida financeira muito bem estabelecida, então não seria apta para usar uma medicação de R$1.000. Quando a vida dela, ela e o marido juntos somam 5.000. Um aluguel, não sei mais o que, não tem como, doutora. Eu já estou pagando Muay Thai, quero treinar com personal. Quando ela falou que ela queria treinar com personal, quanto que é um personal por mês? 600. É investimento, né? É investimento. Eu acho que a maioria dos médicos não pensam nisso. Eu falei para ela, se você vai treinar com personal, esquece os Ozempic. Eu prefiro infinitamente que você invista em um personal do que você pagar o Ozempic. E eu já tirei o Ozempic de paciente que disse para mim que não ia à musculação porque não gostava de fazer academia sozinho. Eu falei, o que te impede de pagar um personal? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, já tem agora. Você acabou de cair errado na sua conta. Ela, como assim? Eu suspendi o seu Ozempic. Doutora, como assim? Você não está precisando de Ozempic nesse momento. Está precisando ganhar massa muscular, ser humano. Já perdeu peso, você não consegue mais, você está estagnado. Não é porque você come, porque você não come mais, é porque você não treina, você não gasta energia, entendeu? Você estagnou, você não gasta energia, você vai ficar fazendo caminhada, você precisa ganhar músculo. Dito e feito. Claro que eu controlei o apetite dela com uma outra medicação, porque ela tem obesidade, coloquei um outro medicamento mais acessível e tá, fiz ela começar mesmo a musculação. Então essa paciente fez tudo certo.
é o orgulho da endócrina, sabe? Isso que eu trouxe. Gente, a vida real não é todas as minhas pacientes assim. Pacientes estagnadas, tem pacientes que procuraram outro profissional. Ontem eu vi uma paciente minha batendo foto com uma outra médica, entendeu? Assim, tá mais gordinha do que na época que veio comigo, ficou mais de um ano sem acompanhar e já passou por umas 3 profissionais. E aí ontem eu vi ela no Instagram abraçando uma outra médica e a médica dizendo assim, vamos dar um start para o emagrecimento. As médicas blogueiras, né? Em 2024 vamos dar um start. Eu não fico triste. Sabe o que eu penso? Eu penso que o paciente não virou a chave, porque não é o profissional que vai mudar. Né? E muitas vezes a gente troca de nutricionista, a gente troca de personal, a gente troca de médico. Por quê? Porque a gente acha que alguém vai fazer algo diferente com o mundo. Quando na verdade só depende da gente. E a gente, claro, tem muita coisa de individual, isso é fato, né? Tem pessoas que vão identificar o seu comportamento alimentar, outros não vão. Então, assim, eu quero que dê certo, muito que dê certo, ainda mais porque ela está pagando particular comigo, aí eu convém. Mas eu sei o perfil da paciente, eu sei que ela está assim à espera de um milagre, né? É sempre muito difícil abordar exercício físico, são muitas dores, eu tenho muitas dores. E, gente, todo mundo que faz exercício vai sentir dor, e eu faço exercício, eu sinto dor, e eu sempre vou falar, vai doer. Eu não vou alisar, eu nunca vou alisar com relação a isso. Vai doer, vai comer, pelo amor de Deus, porque depois vai ficar bom. E talvez outros médicos vão alisar mais, enfim. Tem médicos que vão, cada um vai se adaptar a um perfil, tem uns que vão mimar mais, outros vão ser mais objetivos, mas, né? Tem que ser um conjunto de tudo. Mas, por exemplo, como a obesidade é difícil, às vezes o paciente roda, não consegue adaptar com o profissional, até que o momento ele vai virar a chave dele, ali naquele momento ele vai ver que realmente precisa fazer diferente. Essa paciente, então, vamos somar quantos quilos ela perdeu? 96,5, em abril ela estava com 68,1. Faz as contas aí, 96,5, 68,1. Faz rapidinho, gente, que vocês estão com o calculador. 28. Em quanto tempo? Abril e abril? Em um ano. Tá? Massa muscular. Gente, foi significativa a perda de massa muscular dos pacientes? 24,4, 21,7. Gente, foi irrisória que ela perdeu de massa muscular em comparação com o que ela perdeu de gordura. Saiu de 54,2 para 41 porcentagem de gordura. E tem outros dados aqui também. Massa esquelética ainda continua normal, gente, tá? É essa faixa etária aqui da massa muscular. Se ela tivesse com massa magra baixa, a bioimpedância ia sugerir um aumento de massa muscular para ela, um ganho. A bioimpedância ela sugere quanto que ainda precisa perder de gordura e quanto precisa ganhar de massa muscular. A bioimpedância dessa paciente está tudo normal em massa muscular, ó. Segmento, membros superiores, core e membros inferiores. Ela está com uma quantidade normal de massa muscular. Então, a gente não vai ficar brigando, meu Deus, perdeu 1 quilo, 3 quilos de músculo. Não, porque ela ganhou em qualidade de vida por perda de gordura foi infinitamente maior. E é onde a gente olha também a questão da massa muscular, porque eu não vou ficar olhando em quilos, porque ele tem mais massa muscular do que eu, mas às vezes eu tenho um índice de massa muscular melhor que ele, porque eu sou baixinha e ele é alto. Então eu não olho só quilos, eu olho a porcentagem, o IMC da massa muscular. Massa muscular medida lá em quilos, dividido pelo quadrado da altura. Uma equação que eu tenho o resultado aqui, ó, SMI 6,7. Acima de 6,5 numa mulher jovem é normal, 7,5 no homem. Consenso de sarcopenia traz dados diferentes para idoso, tá? Gordura visceral, que foi nossa meta principal, normalizar a gordura visceral. A máquina avalia em grau, o normal seria até 10. Para cada um nível acima de 10, a gente tem aproximadamente uns 2 kg de gordura. A dela era 20, só que assim, 20 é o máximo que a máquina detecta. Ela demorou, precisou perder uns 6 quilos para sair do 20 e ir para o 19, porque ela devia estar bem lá em cima do 20 e só voltou, só caiu depois que ela já tinha perdido
de quase 6 quilos que a gente conseguiu ver. No começo ela falava, doutora, mas isso vai normalizar, nunca não sai do 20. Falei, porque 20 ou 20 máximo que a máquina coloca no laudo. Se está acima de 20, vai vir 20. Olha, a gente emagrecer muito, a gente vai cair. Depois que caiu, essa proporção a gente consegue fazer 1,8 kg, 2 kg para cada um nível acima de 10. Hoje ela já está com 14. Então devia ser 23, 22, né? Então teve um resultado muito bom para mostrar para vocês. A pontuação aumenta conforme a composição corporal melhora. Então, quanto mais músculo você ganhar ou mais gordura você perder, a sua pontuação da bioimpedância vai levar. Eu acho que a dela era 40, quando ela começou, já está 66. Meu pai dizia que todo mundo que atinge uma média de 7 passaria em qualquer vestibular, qualquer concurso, minha filha. Foque no 7. Então, assim, eu falo para os pacientes, olha, a gente está quase chegando no 7. Então, com 7, a gente pode dizer que você está bem. E todos os marcadores inflamatórios, pré-diabetes que ela tinha, hipertrigliceridemia, tudo isso normalizou. E a gente sabe que a gente não precisa perder 28 quilos para normalizar. Os estudos mostram que uma perda de peso entre 5 a 10% já reduz pressão arterial, já melhora os níveis glicêmicos, melhora os marcadores inflamatórios, reduz gordura no fígado. Então, a gente não precisa almejar uma perda muito importante. A gente trabalha com pequenas perdas e isso vai se somando até a gente conseguir atingir esse resultado em um ano, né? Então, trouxe para vocês essa paciente. Professora, eu sei que essas máquinas de bioimpedância são muito caras, né? E aí saíram umas novas no mercado agora, mas que vem assim, tem acesso R$50. Será que até onde é confiável? Não é. O que é o padrão da máquina da bioimpedância? É avaliação por eletricidade, né? Deixa eu ver de novo aqui, eu deixei. Mas elas são ondas, né? Então, quanto maior o número de pontos elétricos para você detectar essa operação de eletricidade que passa no seu corpo, mais fidedigna é. Então, a minha, quando eu comprei, já tem alguns anos, acho que foi 2020 que eu comprei, era o último lançamento, ela tinha 8 pontos de detecção. Então, ela conseguia transmitir e fazer essa avaliação melhor que de acordo com o conteúdo de água do corpo. Então, essa na época foi 30 e poucos, 39. Hoje ela está 45 mil. Né? Então, assim, não tem como você querer um método tão fidedigno pagando muito pouco. Você não vai dar precisão para o seu paciente. E a minha ela é aquela fixa, né? Que é a fixa, então você só abre os braços. Porque essa questão aqui também tem sensores, então é importante. Aquelas que você puxa, às vezes não é 100% fidedigna. Então, quando ela é fixa, é melhor ainda, as fixas são mais caras. O que é ruim da fixa? É que para transportar é mais difícil. Mas aí eu deixo só o meu consultório, pronto, eu não fico mudando, eu não atendo em outro local, então ela fica sempre no mesmo local. Então melhor que ele não perde, né? Não fica correndo o risco de quebrar. Mas para falar a verdade para vocês, rapidinho, o método padrão ouro mesmo, dentro dos consensos, nem é a bioimpedância. É a densitometria de corpo inteiro, que é a DEXA. Vocês vão ler, eu vou falar muito, o que é DEXA? Eu estava lendo sobre obesidade, artigo, tudo falou em DEXA. DEXA é o aparelho de densitometria óssea que avalia a composição corporal também. Então, assim, quanto que custa uma DEXA? Uma máquina de densitometria óssea. Vai avaliar a osteoporose, osteopenia, vai avaliar a massa muscular, tem software que consegue avaliar até a arquitetura óssea, dando alguns indícios, assim, como se fosse uma biópsia, sabe? Mas assim, uma coisa, aí você tem que comprar um software diferente. Mas é uma máquina que custa, sei lá, entre 100 a 200 mil reais. Vamos colocar 200 mil, as mais modernas? Só que necessita de uma sala específica, toda arquitetada para isso, porque ela tem radiação. Precisa de um profissional habilitado, um técnico de radiologia para manejar a máquina com aquela proteção, tá? Com quantificador de exposição. Então é muito complicado essa máquina. E aí eu conversando, vendo o preço que eu ia cobrar se eu tivesse a máquina, tanto que eu ia gastar, não valeria a pena para mim. E
Então eu fui estudar a densitometria que mais se assemelha com os resultados fui estudar a bioimpedância que mais se assemelha com os resultados da densitometria, e eu cheguei nessa Embody, acho que é 270, que dá também índice de massa muscular, quantifica-se em segmentos, gordura visceral, tudo. E uma vez eu fiz esse exame numa radiologista, ela, vou fazer, mas assim, meio que, mas eu vou fazer a DEXA. Falei, claro, eu adoro a DEXA. Antes de eu comprar, eu só pedi a DEXA para os meus pacientes, porque eu convênio do cobre. Então eu só pedi a DEXA. Aí ela, não, vou fazer os dois, quero ver. Tipo assim, desdenhando. Eu falei, mulher, fica à vontade, eu sou super tranquila, eu adoro a DEXA. Se eu pudesse fazer para todo mundo. A questão da DEXA é que eu faço essa bioimpedância às vezes 8 vezes no ano, 10 vezes, sei lá. E eu não vou ficar expondo meu paciente, por mais que seja menos do que um raio-x, a radiação. Obesidade é doença crônica. Eu vou fazer esse segmento para sempre. Enquanto eu estiver atendendo, se Deus quiser e Ele quiser ficar comigo, a gente vai ficar fazendo avaliação corporal. E eu não vou ficar expondo meu paciente dando radiação assim. Então eu prefiro a bio. Aí ela falou assim, não, tá bom. Quando ela chegou, ela foi lá, pegou o mapa, né, no exame dela, ela parou quilo por quilo. E eu nunca tinha feito tão assim, eu sabia que tinha ali e tal, mas eu nunca tinha feito. Gente, a diferença ficou assim, irrisória em gramas, 200 gramas, 300 gramas, coisa assim muito pequenininha, sabe? Ela falou assim, nossa, Carol, vou ficar fazendo aqui, tá? Que meu plano cobra mim para dançar contigo, mas venha todo mês. Venha todo mês, só marca com os meninos e venha fazer seu exame pelo Unimed. Ixi, vou vir todo mês aqui. Agora ela tá tranquilo, nem vem, né, gente? Depois eu vou empolgar, nem vem. Então, mostrando para vocês isso, porque assim, talvez isso não é a realidade da saúde pública, não é mesmo, tá? Mas muitas pessoas têm plano de saúde e não sabem que é um exame que faz pelo plano de saúde. Ah, mas você não tem interesse em fazer, não vale de nada. É importante, principalmente porque tem muita magrinha que eu vou apontar aqui com baixa massa muscular. Você já fez a massa muscular? Eu tenho paciente. Gente, olha, incrível. Chega lá. Meu Deus do céu! 6 quilos de massa muscular, veste. O outro, 4 quilos. Sim, vale a pena fazer. Tá? Depois dos 80, todo mundo só vai ter 50% do que tem hoje. Se tem pouco, você manda começar na academia. Pronto, fechou. Se eu conseguir mobilizar um, eu já estou feliz. Não, é baixinha, tem que ser baixinha. Então, ela ainda está usando. Só um pouquinho, gente. A sibutramina é um medicamento seguro, a gente pode usar até 2 anos. A grande questão é que talvez chegue um momento que o medicamento vai reduzindo a eficácia, não porque ele não funciona, porque o corpo, aquela coisa que eu falei para vocês, os peptídeos relacionados ao apetite vão aumentando, grelina, tudo vai subindo, tentando adaptar o paciente para ele comer. Nesse momento, ela ainda não chegou nessa fase porque ela não para a atividade. Hein, gente? Ela não para. Ela começa a estagnar, ela vai aumentar o peso da musculação, ela começa a estagnar, ela vai lá e aumenta a quantidade de cardio, entendeu? Então, assim, só que essa paciente, daqui mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, o hipotálamo dela vai adaptar nesse novo peso. Então, vai começar a ficar mais fácil. É a hora que eu vou começar a fazer o desmame do medicamento, entendeu? Porque é sibutramina, só por isso. Porque, gente, se fosse Saxenda, se fosse Ozempic, eu nunca ia me preocupar em tirar. Nunca. Ai, doutora, vai ficar usando pra sempre. Uma verdade na doença crônica. Então, fica, entendeu? Só que, claro, é um tratamento caro, o paciente às vezes ele pensa, fala, vamos tirar? Vamos tentar fazer o desmame? Vamos. Fica com dose baixinha, tá mantendo as consultas com a menor dose terapêutica efetiva, mantendo, eu vou lá e vamos suspender, daqui 2 meses você volta? Vamos. Por quê? Quando eu tirei o remédio, eu tirei o tratamento dela? Não. Porque tratamento medicamentoso é uma parte do tratamento. Então, se a gente tirar o remédio, mas ela continuar com atividade física, reeducação alimentar, ela não vai reganhar todo o peso que ela perdeu. Gente, isso é o maior mito que existe com relação à obesidade.
que usou o remédio, perde peso, tirou, ganhou o dobro. Isso é a maior mentira que existe. Tá? Eu sempre brinco com os meus pacientes. Ai, doutora, eu tenho medo de usar remédio porque minha amiga usou, quando tirou, emagreceu o dobro. Eu falei, então vamos lá. Entra na farmácia, olha as caixas de remédio. Elas estão olhando para você com raiva de você porque você parou de usar. Isso existe, gente. O remédio, ele vai se virar contra você, vai fazer você engordar, ele vai jogar uma mandinga em você. Porque quando a pessoa fala isso pra mim, é isso que eu imagino. Você está usando o remédio, você compra ele novinho da farmácia, aí você deixou de comprar ele porque você não usou mais o remédio, você vai reganhar. Alguém que não está no seu corpo está fazendo algo ruim para você de longe. Não é verdade? Porque se você não está usando o remédio, ele ainda está fazendo efeito, deve ser por pensamento. Porque se a substância não está mais no seu corpo, ele tem a minha vida, como que alguém consegue influenciar alguma coisa no seu corpo se ele não está mais no seu corpo? Está ruim. Professora, mas nesse sentido aí, pensando que você tira um remédio, o seu metabolismo vai mudar pela falta do remédio. Então, nesse caso, você poderia estar ganhando peso pela ausência desse remédio? Não pela ausência do remédio, pela resposta que o seu corpo teve quando você fez o tratamento, quando você fez o tratamento. Porque quando você emagrece, não é a única exclusividade do medicamento. Não, sim, entendeu? Então, assim, nenhum uso de medicamento isoladamente é responsável pelo reganho do peso. O que é a responsabilidade do reganho do peso é a sua resposta metabólica. Isso serve se você emagreceu com remédio, se você emagreceu com bariátrica, se você emagreceu com Herbalife, se você emagreceu com jejum intermitente, com dieta cetogênica, com dieta da lua, com dieta do universo do sangue. Você está entendendo? Eu entendi, mas o que eu estou falando é não em questão, eu estou falando em questão de você tirar o remédio e eu. Mas eu estou acabando de te explicar. Se você emagrecer sem remédio 20 quilos e você parar aquilo que você estava fazendo, você vai ter reganho. Então não posso dizer que isso é do remédio, porque tem gente que perde 30 quilos sem remédio e reganha 50. Entendeu? Sem remédio. O que acontece de reganhar é o fato de você ter perdido peso. A facilidade com que você tem de reganhar o peso não é porque você usou remédio, é porque você emagreceu. E dói saber disso. Quando eu estudei a obesidade, que eu li, eu falei assim, como que eu vou tratar meus pacientes, professora? Se todo mundo vai ter tendência a reganhar, ela, cara, mas é uma doença crônica. Entendeu? Então esse reganho não é por causa do uso do remédio. Qualquer estratégia terapêutica que você faça para a obesidade, onde há um abandono total dessa estratégia, o que é natural que aconteça? Reganho. Entendeu? Gente, tem gente que odeia a Herbalife. Eu não sou a favor da Herbalife, enfim. Mas tem gente que acha que é um crime usar a Herbalife, porque quando usou a Herbalife, perdeu 30 quilos. E depois que parou, reganhou. E põe a culpa no tal da Herbalife. E tem gente que nunca usou a Herbalife, mas fez os 12 Ozempic, perdeu 15 quilos. E depois se condena o Ozempic. Tem gente que já emagreceu com anfetamina e condena a anfetamina. Não, gente. Nenhum desses é culpado pelo reganho do peso. O que acontece são estratégias que não são feitas e mantidas. Qualquer estratégia para perda de peso que não for mantido vai haver reganho. Professor, no caso da obesidade, então ela não é uma doença, claro, é uma doença crônica, mas ela não tem cura. Não. Existem doenças crônicas que têm cura, né? Então ela não, que doença crônica que tem cura? Você, por exemplo, é uma doença crônica que tem cura. Não tem cura. Não, então você tem. Não, gente, pode decidir a qualquer momento da sua vida. Mas se eu falar, por exemplo, de um câncer que perde, por exemplo, o melanoma, ele é um câncer. Eu posso te falar? Eu não considero. Não sei como é que os oncologistas falam, mas eu já vi paciente com câncer, sei lá, tireoide, 15 anos e evoluiu com a metade. Para mim estava curado. Então, dentro do meu ponto de vista, nunca fala que doença crônica tem cura. Doença crônica, já por si só, a definição é não ter cura. Entendeu? Então, eu não tenho poder de te dizer se melanoma em si é uma doença crônica ou uma doença aguda. Entendeu? Eu vou considerar que é uma doença crônica e que não tem cura. Eu acredito que tem remissão, que pode ser uma remissão que nunca mais ele tem, porque ele não viveu tempo suficiente. Mas eu sempre vou dizer que ele está em remissão. Eu acho que doença crônica é impossível você falar. Agora,
é uma obesidade pontual. Obesidade é doença crônica, mas foi uma obesidade secundária. Uma obesidade secundária ao uso de glicocorticoide. Obesidade secundária ao uso de uma quimioterapia. Uma paciente que não tinha predisposição genética para ganho de peso. Eu estou com uma amiga que é endócrino, magra, a vida inteira magra, sabe? E percebe aquela paciente que a gente fala magra de ruim? Magra de ruim mesmo, que come. Tem artrite reumatoide, está em dose altíssima de corticoide, altíssima. Ela não está obesa, ela está com sobrepeso. A hora que ela parar o corticoide, a hora que ela efetuar outro tratamento, ela voltar a um estilo de vida mais saudável, ela está bem limitada, ela vai perder peso. Eu acho que essa questão vai ser mais fácil do que alguém que tem a genética para obesidade. Tá? Pergunta do Dr. Lucas. Ele falou que... Mas pergunta se câncer é doença aguda ou crônica e se ele pode falar para sempre em cura, se a cura é eterna. Porque ele falou pra gente que o câncer é a doença crônica que mais tem cura, porque ele citou aqui em sala, então, se eu perguntei. Mas o que significa cura? Nunca mais precisar de tomar remédio nenhum e está curado e pode seguir a vida para sempre? Não. É isso? Seria isso, é você alcançar uma fase de que você não teria regressão. Tá, mas ele está usando remédio para isso? Sim, mas sem mudança externa. Tá, mas por exemplo, se esse paciente que curou o câncer, ele ainda está fazendo alguma terapia? Nada, zero remédio? Ele está precisando fazer alguma consulta? Ele faz consulta de rotina para ver se voltou ou não, mas... Então, mas pode voltar, não é cura, porque nada... Sabe o que é uma cura? É uma dengue. Mas o que eu tô falando... Uma pneumonia. Isso cura. Não, mas o que eu tô falando é isso. Não, mas coitado, se o médico explicou assim pra ele... Não, mas tinha bastante. O que eu tô falando é porque assim... Ele falou em sala que o câncer é a doença crônica que mais se cura, porque ele citou aqui em sala. Ele citou isso na aula. Eu vou falar sobre... Bom, tu entendeu? Tu entendeu? Que eu posso falar em remissão. Gente, a medicina é tão complicado. Porque eu tenho medo das coisas que eu falo para os meus pacientes. Porque os pacientes não esquecem dessas coisas. Então eu nunca falo. Dá vontade de falar para o meu paciente que veio comigo com diabetes por causa do estilo de vida. Esse paciente nos últimos 2 anos era só Coca-Cola, era fast food, pá, diabetes. Quando a glicose dele alcançou 300 e pouco, ele ficou desesperado. Cara, ele fez tanta mudança radical que a glicose dele hoje, sem remédio, sem nada, tá 93, 89. Me dá uma vontade grande de falar assim: seu João, fulano, você curou diabetes. Mas eu não falo. Falo, nossa, parabéns, nós conseguimos reverter, remitir esse diabetes. Aí, doutora, mas eu não curei. Eu falei, não, porque se tu chutar o balde de novo amanhã, vida louca, que nem tu tá. Aí ele, doutora, vida louca. Eu falei, vida louca. Aí, não, doutora, eu não sei essas coisas não. Eu falei, mas tem muito estilo de vida louca. Comer, beber, sem eu achar que não houve amanhã, vai dar ruim, então é vida louca. Aí começou a rir. Não, doutora, agora nunca mais na minha vida. Tá doido, doutora? Eu não quero perder uma perna não, eu não quero ficar certo. Isso mesmo, eu não te assustei, mas é isso mesmo que acontece. Então não pode ser cura, porque se esse cara de 5 anos mudar toda a vida dele de novo, ficar diabético, ele vai dizer assim, vai lá para a doutora Carolina, aquela mentirosa, que falou que nunca mais ele ia ter diabetes, tá aqui, eu tô de novo. Até eu explicar para ele que ele ficou de novo, porque ele fez tudo errado, ele já tá com raiva de mim, porque eu falei que tinha cura e não tem cura. Então eu prefiro dizer que não tem, deixar ele esperto, do que falar que pode ser que tenha e não tenha, né? Essa questão desse medicamento, assim, tem muitos medicamentos que auxiliam tanto, principalmente quando você faz uma remodulação hormonal, que pode acontecer, que ele dá aquele pico da pessoa perder tanto peso e ter aquela, eu posso falar, que assim, ter aquela vontade melhor para ele continuar no exercício físico. E quando você tira, ele tem aquela parte. Ele também pode fazer. Então, aí tem 2 coisas que são bem controversas. Então vamos lá, rapidinho, deixa eu falar aqui. O que acontece? Um paciente que começa a fazer um tratamento para obesidade e tem outras condições associadas,
Está falando do uso do esteroide. Comparando se ele causa. E aí tem o hipogonadismo. Então, obesidade é causa de hipogonadismo. O que é hipogonadismo? Baixa da testosterona ou infertilidade. Então, se no homem as gônadas não estão funcionando, ou que a produção de testosterona ou que o espermatozoide, pode ter associação com a obesidade. Se for associado à obesidade, nós endocrinologistas, nós somos muito rigorosos para tratar. O que eu vou tratar primeiro? A obesidade ou o hipogonadismo? Né? Então a gente tem que avaliar se o início da resposta da obesidade com o tratamento, se não vai melhorar o hipogonadismo. Mas a maioria dos médicos e profissionais, eles querem dar resultado para o paciente. Quanto mais rápido eu dar o resultado, melhor para o paciente e para mim. Na verdade, eu acho que eles pensam que é melhor para eles, porque não é melhor para o paciente. Tá? Então, o que acontece? É um obeso com testosterona de 200 que na primeira consulta já recebe uma receita de Deposteron ou Durapeston de testosterona. Isso vai facilitar o emagrecimento? Com certeza, vai corroborar com o emagrecimento do paciente. Só que a causa do hipogonadismo dele era baixa de produção porque ele tinha alguma doença que não produzia testicular ou hipofisária, ou era uma consequência de uma resposta metabólica da obesidade? E quem entende de obesidade, que acompanhou pacientes com obesidade com hipogonadismo, sabe que a testosterona vai subir com a perda de peso. É fato. Sobe rápido com a perda de peso. Aí está a grande questão. O que eu vou fazer? Não é errado, mas é menos correto do que você fazer o tratamento de obesidade e ganhar aumento da testosterona. Agora, isso vai depender da faixa etária do paciente, isso vai depender de fatores associados, isso vai depender se ele também tem outras doenças, tipo diabetes, sabe? Porque daí cada caso vai ser individualizado. Aí o quê? Aí sim, esse paciente que usou esteroide por muito tempo, atingiu uma perda de peso, mas nunca conseguiu perder tanto peso quanto esperado, e ele está lá 3 anos fazendo esse tratamento de obesidade e usando testosterona. Quando tirar a testosterona, vai ser um problema? O que aconteceu com o eixo? O eixo dele simplesmente acabou, bloqueou. Se vai restaurar, depende, a gente tem muitas medicações para tentar, mas nenhuma delas é 100% eficaz. Mexer com fisiologia é difícil, por isso que não existe isso de terapia baseada em fisiologia. Por quê? Porque cada corpo é diferente. As terapias não são baseadas em fisiologia, as terapias são baseadas em evidência. Doutor, isso não existe não. Quem disse que existe isso? É o que mais está acontecendo atualmente. Terapia baseada em fisiologia. Quer ver? Ocitocina. Aonde você vai aprender sobre ocitocina? Na sua carreira acadêmica? Na GO. Mas você está vendo um monte de gente com implante de ocitocina. Que diabo é isso, gente? Porque eu sou endócrino. E se você me perguntar quantas vezes eu prescrevi ocitocina, nunca na minha vida. Porque a ocitocina é um hormônio que eu não cuido. Era GO, porque eu não tenho aplicabilidade clínica da ocitocina. Eu estudei ocitocina? Estudei na residência, estudei na faculdade. Mas assim que eu comecei a trabalhar como endócrino, durante 2 anos de residência, eu nunca prescrevi ocitocina, porque não tem aplicabilidade clínica. Mas a fisiologia da ocitocina é linda. Estresse, tudo é lindo. Mas ninguém testou isso com esse achado que foi visto dentro da fisiologia em ratos, em animais. Agora está todo mundo usando ocitocina para controle do estresse, para controle não sei do que. Até que eu peguei uma paciente que estava com implante de ocitocina, e eu nem sabia que ela estava com implante de ocitocina. Eu peguei uma paciente que estava vindo de um outro médico com cortisol baixo, e aquele cortisol persistentemente baixo, ela não tem queixa de insuficiência adrenal, mas pediram cortisol, veio baixo, eu fiquei preocupada, né? Aí, agora que os olhos viram, o coração sente. E eu sou endócrino, e veio comigo, 5, 6, pediu uma CTH, a CTH baixo também. Ou seja, mostrando que alguma coisa relacionada a eixo central. Você usou corticoide? Você usa corticoide? Não, tá, doutora, eu não uso corticoide. Não, você usa.
Você usa no cabelo, na pele, alguma coisa você usa. Não, doutora, pelo amor de Deus, eu nunca usei xarope. Na pandemia você usou muito xarope de coide. Todo mundo usava coide, né? Não, doutora, não usei. Injeção, você tem problema na coluna? Você usa aquelas injeções de citoneurim? Ela, não, doutora, porque todo vez que tem que tomar tudo, porque nós sempre aparece. Não. Eu falei, o que você fez de tratamento? O que você está usando? Deixa eu ver a forma que você está usando. Hidrocortisona molecular? Não, nada. Implante de ocitocina. Eu falei, a única coisa diferente foi implante de ocitocina. Vou estudar de novo sobre esse negócio dessa ocitocina, porque faz não sei quantos anos que eu estudo sobre a ocitocina. Aonde acha a ocitocina? Por conta dessa redução do estresse, em que eixo que ela acha? Assim é. E eu vou achar isso aonde? Que estudo que eu vou achar isso agora no PubMed? Como que eu vou tratar? Vou procurar no PubMed, tem algum relato de ocitocina causando insuficiência adrenal central? Tem? Vai ter alguma publicação? Nunca. Foi testado isso? Tem bula? Tem remédio? Tem alguém que aplicou isso em vários estudos? Não tem nada. Tem um grupo de mais de 500 endocrinologistas. Até mais que isso. Mandei no grupo. Sabe o que você falou? Ninguém sabe. Te vira, é porque isso ninguém estudou. Como é que a gente tem um tratamento para alguma coisa que não existe estudo, que é experimental? Vocês ficaram sabendo do caso no Brasil, que a mulher foi para a UTI por conta de implante de ocitocina? Coloque agora no Google, todo mundo vai achar. Coloque. Paciente evoluiu com hiponatremia, implante de ocitocina e hiponatremia. Se a gente foi para a UTI, tem matéria de jornal, de tudo, todos os endócrinos. Teve que fazer o quê? Teve que implante, hiponatremia. Foi matéria de tudo. Claro que fica mais comum pra gente, o endócrino, né? Implantes contendo ocitocina. Infelizmente precisamos falar sobre isso. Quais efeitos colaterais? Aqui, ó, na Terra, vamos falar que a primeira matéria que aparece. É o tipo da beleza? Café. É da Endocrino Papers, né? Que pra mim aparece Endocrino Papers, que claro, é da endócrino. Mas vamos lá ver que foi matéria da Terra. Jovem internada após implante da chip da beleza com ocitocina. Uma jovem foi internada, estava grávida, estava em São Paulo, ela desenvolveu edema cerebral após colocar um implante de ocitocina. Tá aqui, entendeu? Até me arrepio, porque essas coisas aparecem todo dia pra gente. Gente, o problema não é o implante. O problema é o que está sendo colocado no implante que não tem estudo. Entendeu? Carol, você é a favor do implante que é de estrogênio, que tem estradiol que a gente usa? Não sou. Você, doutor, mas o estradiol ele já existe, né? Sim, eu uso o estradiol para fazer reposição hormonal em adesivo, em gel. Por quê? Porque foi testado o comportamento dessa substância ao longo de meses e anos. Eu sei a farmacocinética, a farmacodinâmica, a bula tem todo o respaldo. O implante não tem isso. Eu não sei como vai ser o comportamento se eu colocar implante em você daqui 6 meses. Em você pode ter efeito só 6 meses, mas ele pode durar 1 ano esse efeito. Professora, mas não, só dura 6 meses. Aonde está escrito a quantidade? Como é que tu sabe que naquele implante só tem 50 mg de estradiol? Aonde foi estudado? Qual foi pacientes se submeteram àquele mesmo implante que você está usando? Porque existem várias farmácias de manipulação no Brasil que produzem implante. Então você teria que ver a que você vai colocar a consonante, ver qual é a farmácia, falar quantos pacientes eles colocaram, como foi o resultado em 1000 pacientes. Você não tem esses dados. Então a Anvisa não apoia o implante. Por quê? Porque não tem dados. Ninguém está dizendo que amanhã todo mundo não vai colocar. Gente, é lucrativo para o médico. Se fosse algo seguro, eu colocava nos meus pacientes, eu faço reposição hormonal. É muito mais fácil fazer reposição hormonal 1 ano, 6 meses, do que ter que usar todo dia. Mas aí eu vou colocar uma coisa que eu não sei o comportamento a longo prazo. Porque, gente, nenhum tratamento não tem efeito colateral, tá? O paciente fala assim, doutora, eu vou fazer essa reposição hormonal, mas e se me der uma trombose? Deu, Maria. O que eu vou responder para ela? Eu vou dizer, não, Maria, para, nunca vai dar. Pode dar, Maria. Ai, doutora, mas eu tô passando para você o tópico, porque o risco é bem menor. Ah, então não vou usar não. Então não vamos usar, Maria. Não vamos. Eu vou dizer o que para Maria? Não,
pode usar, eu garanto. Eu garanto o quê, gente? Eu não garanto nada. Se vocês garantem alguma coisa aí, eu não garanto. Ah, doutora, pode dar câncer de mama. Câncer de mama não vai dar. Nenhum remédio vai estimular uma célula a virar cancerígena. Remédio terapêutico, tá, gente? Estou falando de benzeno, Não. Os medicamentos hormonais, eles não estimulam uma célula a virar cancerígena. Mas se você tem uma célula potencialmente cancerígena na tua mama, as células da mama, elas não são estimuladas pelo estrogênio? São estimuladas pelo estrogênio. Então, quando você fala para os pacientes que estão na menopausa, quando você estava lá na fase reprodutiva, sua mama não inchava no período menstrual, não ficava inchada do nada? Não, porque tinha hormônio que estava estimulando a sua mama. Então, na hora que você voltar à reprodução hormonal, vai voltar esse estímulo sobre a sua mama. Então, eu não tenho como saber se você tem uma microcélula aí cancerígena. O que a gente pode fazer é, tem história familiar de câncer? Não tem. Então, ótimo, provavelmente você não vai ter. Tem algum nódulo suspeito? Não tem. Então, vamos fazer terapia. Mas eu vou dizer pra ela, olha, 100% de chance que você nunca vai ter câncer. No seu passado dela, se a Angelina Jolie tivesse tido reposição hormonal e tivesse tido câncer, iam dizer que era da reposição hormonal e dizer que era que a mãe dela tem. Iam dizer que era da reposição hormonal, óbvio, é mais fácil tomar um remédio, né? Bom, voltando ao foco aqui. Falando para vocês da liraglutida, lá quando a gente falou em diabetes. Doses iniciais, a canetinha da dose de 0,6, tá vendo aqui tem um 0,6. Se girar, vai aparecer 1,2. Se girar de novo, desculpa, 1,2, 1,8, 2,4, até a dose máxima, que é a dose aprovada para obesidade T3. Até onde a gente ficou no diabetes? Até 1,8. É o controle glicêmico, dose de 1,8 é a dose mais efetiva. Eu não vou ganhar mais em redução da glicemia da glicada se eu passar para 2,4 ou 3. Mas eu vou ganhar em redução do apetite e controle da fome, aumento da saciedade, com dose de 2,4 até a dose de 3. Tá? Os mesmos efeitos colaterais e a gente não aumenta de uma hora para outra. O ajuste é semanal. Minha receita é: primeira semana aplicar 0,6 uma vez ao dia. Pode ser após o café. A partir da segunda semana, boa tolerância, aumentar para 1,2 uma vez ao dia. Na terceira semana, 1,8 por 7 dias. Na quarta semana, 2,4 por 7 dias. A partir da quinta semana, aplicar a dose de 3 miligramas e manter até o retorno. Geralmente eu só coloco até 1,8 e já reavalio o paciente na quarta semana. Eu gosto de avaliar o paciente a cada mês. Não deixo o paciente 2, 3 meses não. Eu avalio todo mês nos pacientes. Para ver se teve efeito colateral, se teve resposta, tá? Mas efeito colateral mais importante que a causa de abandono de tratamento é náusea, gente. Náusea e vômito, tá? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que a náusea e o vômito ela é muito relacionada com a dieta. Então, quanto menos você adere à dieta, mais efeito colateral você tem. Por quê? Porque quais são os alimentos que vão, por si só, retardar a digestão? Quais são os alimentos que demoram para a gente fazer a digestão e já fazem pessoas que nem usam remédio se sentir mal? Fritura, carne, e quando for muito mais proteína e mais gorda, pior. Feijoada. Gente, você come feijoada meio-dia, 8 horas da noite, você ainda tá cheio. Claro que depende da feijoada. Tem umas feijoadas que são bem gostosinhas e com menos gordura possível. Separa, coloca o feijão separado dos outros. Então você consegue meio que equilibrar o feijão, ele tá sequinho de gordura. Se você quiser acrescentar muita gordura, você vai pegando todos os outros. Mas aí você coloca o feijão e escolhe uma das outras coisas que são mais gordurosas e consegue melhorar a qualidade dessa feijoada. Mas a maioria é tudo junto e misturado, você não consegue falar, peguei só feijão. Quem pegou essa feijão, a gordura tá no meio, entendeu? Então, tipo assim, não tem isso. Então, são alimentos que já por si só deixam a gente mais enjoado. Aí você tá usando Ozempic e você vai comer feijoada. Tudo bem, tá perfeito, você não consegue mais repetir. Você não consegue comer como você comia antes, mas você comeu aquele alimento e aquele alimento vai sim também te dar mais enjoo. Então, se você está usando Ozempic e você não come fritura mais, não come gordura mais, quem vai responder melhor? Aquele que está fazendo uma boa reeducação ou aquele que está só reduzindo porque não aguenta, mas está comendo os mesmos alimentos que comia antes?
correndo um resultado melhor e menos efeito colateral em quem mudou a qualidade dos alimentos. Então eu digo que a náusea é a entrega do furo da dieta. Ai, doutora, eu tô com você, não tô fazendo dieta. Ai, doutora, como é que a senhora fala isso? Eu tô sim. Falei, não tá. Vai, o que foi que você comeu de diferente? Ah, aparece. Pode falar. Quando eu tomei, eu não conseguia comer. Não conseguia comer nada. De enjoo. Só tomar água. Por quê? Aí vamos lá. Que dose você usou? Que esquema você fez? Uso diário. Uso diário. Gente, Anvisa aprova o Wegovy, primeiro injetado semanal. Você usou diário? Precisa falar alguma coisa? Deixa eu me retirar. Ah, eu quero inventar moda, pô. Entendeu? Pô, você imagina. Gente, eu sou velha na endócrino. Eu tô estudando endocrinologia desde 2014. Desde quando eu entrei na residência eu queria endócrino, eu grudei na endócrino. Já sabia onde eu ia fazer, então eu ficava na clínica só de olho na endócrino. Já conhecia todo mundo da endócrino. Então eu respiro endócrino desde 2014. Eu esperei ansiosa para o medicamento de uso semanal. Eu estou ansiosíssima para a insulina semanal que vai sair ano que vem. E aí, você imagina, quem estuda obesidade quer um remédio que melhore a vida dos pacientes. Então, quando sai o medicamento, a semaglutida semanal, todo mundo comemorou. Aí vem uns caras que nunca estudou obesidade, que não viveu obesidade, que não sabe o uso do medicamento, que não sabe a história das medicações para obesidade e pega a semaglutida porque teve um estudo que testou a dose diária e se alinha a isso e prescreve o Ozempic de forma diária. Vai dar mais efeito colateral. Uma dose vai se juntando com a outra, vai juntando com a outra. É meia vida. Aquela dose que você aplicou na segunda, ela está fazendo efeito na quinta. Só que você aplicou na terça, na quarta e na quinta também. É óbvio que vai dar mais efeito colateral. Entendeu? Então, e sem contar que cada pessoa reage diferente com a mesma dose. Mesmo sendo semanal, tem pacientes que passam mal. Tem, gente. Tem gente que não tolera o Ozempic de jeito nenhum. O meu pai, ele passou na endócrina, só que o caso dele é que a gente fez, o acompanhamento já foi quase uns 2 meses. Só que o caso dele é que, a questão do abdômen dele, praticamente não subiu. Só que ele teve todos aqueles efeitos de náusea. Aí vamos lá, o seu pai tem obesidade visceral. Então, ele tem diabetes também. Sim, então você vai ter paciente com síndrome metabólica, diabetes. O Ozempic vai zerar a gordura? Eu ensinei para vocês. Não, sim. Não, então peraí, eu quero responder a sua pergunta. Como que é o processo emagrecedor do Ozempic? Redução do apetite. Se teu pai está comendo menos e ele já era paciente de comer menos, ele tem 0 gasto energético, quanto que ele vai perder de gordura? Vai controlar a glicose? Vai, porque não depende do estilo de vida, depende do medicamento, mas perder gordura visceral precisa de gasto energético. Entendeu? Então eu não tratei, talvez a endócrina usou o seu tratamento do seu pai, porque esse medicamento ele tem um efeito benéfico cardiovascular incrível. Falei para vocês na aula de diabetes, melhora de função renal, falei para vocês. Silêncio, gente. Redução de microalbuminúria. Perfeito. Gordura do fígado. Perfeito. Redução de inflamação. Ele viu, porque a gente convenceu dele, cuidar, porque na cabeça dele, ele não é diabético, né? Como sempre, né? A cabeça dele, não, a doença não é minha. Aí a gente, não, vai, que daí você vai perder essa sua barriga. Mas a gente convenceu ele, né? Aí ele não foi na barriga. Eu não acredito nisso. Vem cá, ele faz exercício? Faz. Musculação? Musculação. Quantas vezes por semana? Todos os dias. E Ele vai bebe? ficar ainda. Ele bebe? Aí daí. Só que daí, professora, quando ele começou a aplicar, aí a gente convenceu ele que se ele ficar tantos dias e tudo mais. Aí ele começou. Só que daí. Aí vamos lá. Mas Eu acho que ele perdeu peso. Ele perdeu peso, só que eu. Mas, gente, mas ele perde a barriga também.
Não, mas você está querendo que ele suma zerar a barriga. Mas na cabeça do paciente ele queria Mas aí você, como médica, você tem que mostrar resultado do seu paciente. Você mediu a barriga dele antes de começar? Não, mas sabe o que a minha mãe fez? Ela pegou uma roupa. Aí minha mãe chorava, agora não tá servindo. Pronto, gente. Mas tem que medir, você tem que cuidar dos objetivos. Mas não adianta. Por isso eu comprei a impedância. Porque a impedância mostra que ele perdeu gordura em todas as partes do corpo. Por quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês que eu dou para os pacientes não usar. Seu João, eu quero fazer uma obra na minha casa, não tenho dinheiro para comprar areia. Mas eu tenho 2 vizinhos que compraram areia semana passada. Só que um comprou 3 caminhões de areia assim, ó. E o outro comprou só um pouquinho. De quem eu vou roubar? Do que tem mais, que ele não vai perceber. Se eu roubar do que tem pouco, vai na hora sacar que alguém pegou a areia dele. Gente, você emagreceu. Aonde você vai notar primeiro? Onde está na barriga ou onde está no rosto? Aonde você vai notar primeiro que você emagreceu? Significa que você não perdeu na barriga? Significa que aqui só tem 2 quilos de gordura, por exemplo. Se você perder 100 gramas, 200 gramas, é 10%. 200 gramas já é quase 10%. E aqui tem 10 quilos de gordura. Tem 10 mesmo, gente, que eu fiz a minha impedância. É por aí, tá? 9, porque soma tudo, né? Se eu perder 200 gramas aqui, quem vai perceber? Ninguém, nem eu vou perceber. E eu vou achar que meu tratamento falhou. Mas eu perdi 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Eu perdi quase 2 quilos de gordura. Então meu tratamento falhou? Não. Agora, eu vou notar rapidamente que eu emagreci? Não, gente, calma, mas vai reduzir. Então eu faço circunferência abdominal nos pacientes, a gente mede, a gente avalia a roupa, número da roupa, e a gente mostra, não, seu João, tá perdendo peso. Ah, doutora, eu não quero emagrecer porque eu só perco no rosto. Não, o senhor só nota no rosto, mas eu perdendo todo o corpo. Não tem jeito, tá? Vai perder em todo o corpo, gente. Só que é mais visível onde tem menos, claro. Bom, semaglutida já existia para diabetes, com o nome de Ozempic, ainda existe só o Ozempic no Brasil. Porém, eu posso usar o Ozempic para obesidade? Posso. Por que eu posso? Porque já tem estudo, tá? Já tem estudo nos Estados Unidos e já tem estudo no Brasil. A Anvisa já aprovou a semaglutida para tratamento de obesidade. Professora, eu sou só aluna, mas ó, minha mãe foi para a senhora em 2022 e a senhora já passava os Ozempic para perder peso. Sim, uma coisa chamada off-label. Tratamento off-label, vocês vão ver muitas vezes por aí, tratamento off-label. O que é o tratamento off-label? É um tratamento medicamentoso que você faz que não está na bula para aquele fim, mas que você conversa com o seu paciente e ele dá o aval para você de que ele aceita tratar. Então, semaglutida já era aprovada nos Estados Unidos, eu já tinha artigo para comprovar que ela já era utilizada para obesidade em pacientes não diabéticos. E eu mostrei para o meu paciente e falei, olha, seu João, nos Estados Unidos a gente já pode usar a semaglutida, já é utilizada para obesidade, mesmo se o senhor não tem diabetes, é seguro, estudo de mais de 3 mil pessoas. Essa medicação do Wegovy ainda não tem no Brasil, mas a gente tem o Ozempic e a gente vai usar a dose até o que a gente tem, que é 1 miligrama. Aceita? Aceito. Pronto, isso foi outubro de 2022 e janeiro de 2023 a Anvisa liberou a semaglutida. Já chegou a canetinha? Não. Agosto vai ser o lançamento. A partir de agosto vai ter a venda do Wegovy. O que vai mudar? Vai mudar a forma de adesão do paciente. Porque às vezes tem pacientes que usam 1 miligrama, mas que não está segurando com 1 miligrama. Ele tem que usar 1 miligrama mais 1 miligrama para poder dar 2. Então são 2 picadinhas. Ai, professora, mas vai mudar tão pouco. Ah, gente, mas se tem como fazer uma qualidade de vida, dar uma aplicação só e dar 2,4, por que eu vou fazer o paciente ficar 3 vezes? Porque para dar 2,4, ele tem que dar 1 miligrama mais 1 miligrama mais uns liquezinhos para poder dar 0,4 miligramas. Então são 3. Quando esse paciente conseguiria em uma e fica mais barato também. Sabe quanto custa uma caneta de Ozempic? 1.000 e pouquinho. Só que essa caneta de 1.000 e pouco, ela só dá 4 doses de 1 miligrama.
Então, 4 doses de 1 miligrama, ele já usou 2 doses aqui, ó, na primeira semana. E aí, na segunda semana, 2 doses, o tratamento vai mais para mais de 2.000. Não estou dizendo que o Verbol vai chegar baratinho no Brasil, vai chegar mais caro, mas é mais barato do que se ele for comprar assim. Quer ver? A caneta de 0,5 dá 8 doses de 0,5, não, 4 doses de 0,5 e ela custa R$780. Se ele for aplicar 1 miligrama a cada vez, quantas canetas ele vai precisar? A caneta de 0,5 ela só dá 4 doses de 0,5. Se ele quiser usar 1 miligrama, porque não existe a caneta de 1, acabou a caneta de 1, acabou, não tem caneta de 1, acabou para vender, só tem a caneta de 0,5. Aí eu peço para ele comprar de 0,5, porque eu não quero que ele interrompa o tratamento, mas ele tem que aplicar 1 miligrama e vai gastar quanto? O dobro, 1.400, 1.500. Então é assim que eu estou querendo dizer para vocês, vai ficando mais barato quando vai chegando outras apresentações. Não vai ficar um tratamento muito barato, mas ele está economizando. Quando ele compra de 1, ele paga 1.100 e pouquinho. Quando ele quer comprar de 0,5 para usar a dose de 1, ele vai pagar quase 1.500. Tá? Então, nesse sentido, então a gente acha que vai valer muito a pena quando chegar o Verbol, tá? Outra coisa, como é que ele é? Ele é diferente, tá, gente? Ele não vai só girar. Eles vão ter as canetinhas também, tá? Então, já vai poder usar aqui no Brasil e também já está aprovado para o tratamento em adolescentes também, tá? Então já pode usar em criança e adolescente com obesidade, tá? Segundo, aqui foi um estudo que começou a ser divulgado para colocar semaglutida para pacientes com obesidade que não tenham diabetes, tá? Aí colocou como foi o estudo, selecionou pacientes com IMC, ou com obesidade ou com sobrepeso, mas que tinham algumas condições associadas, como eu falei para vocês. Um estudo duplo cego, randomizado, controlado, com placebo, não só com medicamento, mas com mudança do estilo de vida. E aqui é a grande questão que a gente sabe, esse estudo foi feito em uma vida ideal e a gente tem aqui o que é a vida real. Os pacientes que estavam nesses estudos, eles tinham acompanhamento de nutricionista, atividade física, então a perda de peso foi muito maior do que a gente vê na realidade, mas a gente consegue também atingir isso se a gente colocar o nosso paciente e incentivar essas mudanças de estilo de vida do nosso paciente. Então depois quem quiser ter um tempinho aí, New England, que é uma referência super conceituada, tá? Eu digo para vocês, medicina baseada em evidência, é isso. Então as doses foram escalonadas. Tá aqui, ó, 0,5, 0,5, 1, 1,7 e 2,4. Não tá aqui, dose diária, 5 cliques, depois no outro dia 5 cliques, depois no outro dia 8 cliques, 5 cliques na primeira semana, na segunda semana 8 cliques. Eu só queria saber de onde que tiraram isso, porque se tirar e funcionar, eu tiver na referência, eu vou prescrever para os meus pacientes, eu não sou boba, isso é uma coisa melhor do que eu faço. Que tem evidência, é por isso que eu vou nos eventos, por isso que eu vou nos congressos. E a gente paga caro para ir nos congressos, porque a gente quer saber o que tem de novo que vai beneficiar nossos pacientes, né? Olha só, com dose máxima de 2,4, chegaram a perdas de 17% do peso. Professora, eu quero trabalhar com obesidade quando eu formar, começar um trabalho legal. Eu não vou fazer ainda endócrino, porque eu acho difícil, não sei se eu vou conseguir passar, mas eu quero trabalhar com obesidade. Eu posso? Pode. Então, vamos começar a estudar a obesidade. Não divulgue que você é endócrino. Comece a fazer um consultório de obesidade, comece a tratar bem os pacientes com obesidade, comece a estudar a obesidade. Não faça nada que não seja aquilo que é correto, porque a hora que você fizer alguma coisa que é experimental e chegar uma denúncia no CRE e você for denunciado, como você vai se defender? A primeira coisa que vão te perguntar é seu RQE, e você não tem. Vão olhar você com bons olhos? Não, porque errar todo mundo erra, gente. Eu mesmo vou ser denunciada, não ia ter um remédio com efeito colateral. Eu vou me defender, vou dizer, olha, esse remédio realmente tem esse efeito colateral, isso é conversado em consulta. O processo simplesmente vai finalizar. Eu sou endócrino, claro, para receber esse tipo de medicamento e é uma coisa que pode acontecer. Porém, se você vai se defender de algo que você não está nem apto a fazer, você já olha você com
aos olhos, entendeu? Quando você bate o carro com alguém, mesmo que você esteja errado, o cara não tem carteira. Acabou. Acabou. Minha amiga esses dias bateu no carro dela, ela estava errada na rotatória. Ela ia pagar tudo. Aí ela chamou a polícia, não, vamos chamar a polícia, vamos fazer um BO, você se machucou e tal. Não, é só a senhora pagar aqui, me dar o seu telefone. Não vou, eu quero que você seja assistida, eu não posso, você se machucou, amanhã você vem falar que quebrou um braço e que eu não vi, não, você vai sair daqui quando a polícia chegar, vai pro SAMU, vai fazer todos os exames. Ela, não, a polícia chegou. Ele não tinha carteira. Ela fez a mesma coisa, porque ela estava errada, mas ele perdeu totalmente a moral ali, acabou, entendeu? E não é assim, a sociedade é assim, a gente tem que estar habilitado para aquilo que a gente vai fazer, senão a gente não é visto dos bons olhos, mesmo quando a gente está fazendo tudo por boa vontade. Então, quero trabalhar com obesidade, o que eu quero que vocês aprendam? 5% de peso em 3 meses já é um bom resultado de emagrecimento. Tá? Então, uma terapia que faça com que o paciente perca 5% do peso dele em 3 meses é uma terapia efetiva. Não alcancei isso. Vamos reavaliar. Será que a dieta está adequada? Será que a atividade física está adequada? Será que esse medicamento foi para ele? Eu não falei para vocês sobre perfis? Às vezes é um medicamento que não é para o perfil do paciente. Se eu falei para vocês que 5% do peso é bom, olha o que o remédio dá. 17. Mas foi em 3 meses? Não, tá, gente? Está aqui o tempo de tratamento, por não sei quantas semanas. Vamos ver o que acha aqui. 68, eu acho, não foi? Foi mais ou menos aqui, ó. Semanas aqui, ó. Semanas, ó. Acho que foi 68. Entendeu? Então, claro que não é da hora, que nem aquela minha paciente. Vocês olharam lá, ela perdeu aquilo ali em 3 meses, 28 quilos foi em 1 ano. Mas se a gente oferecer para um paciente um tratamento que leve isso aqui, gente, é quase uma bariátrica. A bariátrica consegue atingir até 30% do peso inicial do paciente. Mas vamos lá, 30% o paciente tem que pesar muito para conseguir essa perda. Se o paciente não tem uma obesidade tão grave, ele não vai conseguir perder, não precisa perder tudo isso. Então, um medicamento extremamente efetivo, por isso tão caro, tá? Ano passado, a gente começou a ter. Esse medicamento foi aprovado em 2021, o contrário, mas só chegou no Brasil ano passado. Mas ele já existe nos Estados Unidos desde 2014. O contrário é outra medicação para obesidade. Que medicação é essa? Gente, vocês querem onde, tá? Quer? Depois volta? Então vamos lá comer, depois a gente fala de contrário. Eu vi a saída da...